Bom dia a todos. Aberta a sessão do plenário do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso. Consulta o tribunal quanto à necessidade da leitura da ata ou alguma retificação que pudesse ser proposta. Ainda havendo, então, concluo que a mesma se encontra aprovada por todos nós. Desembargador Gerson Ferreira Paes tem uma relatoria de Vossa Excelência com pedido de preferência com sustentação oral. É o 14º da pauta. O número 14 lá é o processo número 7008. Trata-se do recurso eleitoral, tema filiação partidária, duplicidade e nulidade. Da 37ª Zona Eleitoral, recorrente Fábio Júnior Maia Pereira, recorrido ao Ministério Público Eleitoral. Da relatoria do excelentíssimo senhor desembargador Gerson Ferreira Paes. Ao pedido de preferência proposto através do Dr. Lourival Ribeiro Filho, pelo requerente. E também haverá sustentação oral. Modo que passe a palavra ao eminente relator. Senhor presidente, a grade plenário cuidam os autos de recurso eleitoral interposto por Fábio Júnior Maia Pereira contra a decisão do juiz eleitoral da 37ª Zona, que julgou canceladas ambas as filiações do recorrente ao PMDB e ao PMN, fundada no reconhecimento de duplicidade por ausência de comunicação ao juiz eleitoral competente de desfiliação do primeiro partido, conforme preceitam os artigos 21 e 22, parágrafo único da Lei 9.096/95. Ainda que assim não denomine, suscita questão preliminar alusiva à nulidade da sentença por não haver intimação pessoal do ora recorrente quanto ao teor daquele deciso. Alega que a correta interpretação dos dispositivos legais pertinentes à matéria, sob enfoque, fundamentam a tese de que a desfiliação se considera efetuada quando a comunicação se dá ao partido a que esteja afiliado, não se fazendo mistério a comunicação ao juiz eleitoral, eis que a filiação se dá ao partido e no partido, e não na Justiça Eleitoral. Nesse sentido, aduz o recorrente que cumpriu sua obrigação legal de comunicar ao partido sua desfiliação, acrescendo serem inexatas as informações prestadas pelos partidos envolvidos quanto à efetiva data de filiação ao segundo deles, bem ainda quanto à permanência do seu nome nas fileiras do partido a que já comunicara sua desfiliação, PMDB. Quanto a esse último aspecto, constituiria desídia ou má-fé do PMDB a remessa da lista de seus filiados, contendo ainda seu nome, fato que não lhe pode prejudicar relativamente à caracterização de duplicidade de filiação, porque teria cumprido sua obrigação alusiva à comunicação prevista em lei. Alega que a comunicação se deu antes do envio das listas partidárias ao TSE e, quanto a este ponto, reporta-se em sua defesa a precedentes tanto daquela Corte Superior quanto deste Tribunal, relativamente à regularidade de filiação, se a comunicação de desfiliação ocorre antes do prazo previsto em lei para a remessa das referidas listas. Recorre a preceito contido na resolução TSE 19.406/95, que em seu artigo 38, parágrafo 1, dispõe que o vínculo com o antigo partido se extingue após 2 dias da comunicação ao partido, o que estaria em confronto com o disposto no artigo 13 da resolução TSE 23.117/2009, o qual prescreve que o vínculo de filiação se extingue após 2 dias da comunicação entregue no cartório. Invoca ainda, em defesa de sua tese de regularidade do procedimento de comunicação apenas ao partido, o que prescreve o artigo 219 do Código Eleitoral, quanto a inexistir nulidade sem demonstração de prejuízo, eis que as normas aplicáveis ao tema filiação partidária teriam por finalidade principal, em outras palavras, assegurar o exercício do legítimo direito de participação na vida política do país, não se podendo deixá-lo à margem do atual processo eleitoral, apenas por dar ênfase a formalidades não essenciais. Eis que reitera: não se faz mistério comunicar a desfiliação ao juiz, porque não é esse que filia ou desfilia, mas sim o partido. Intimado o membro do Ministério Público da instância singela, abstém-se de se pronunciar sobre o recurso ao argumento de não ser propriamente o recorrido, haja visto atuar no processo na condição de cursus legis, não de parte. A douta Procuradoria Regional Eleitoral opina pelo conhecimento e desprovimento do recurso. É o relator. Doutor relatório, palavra ao doutor Lourival Ribeiro Filho. Por favor, doutor.
Excelentíssimo senhor presidente, desembargador Rui Ramos Ribeiro, excelentíssimo senhor relator, desembargador Gerson Ferreira Paz, excelentíssimo senhor procurador, doutor Marcelo Barbosa, excelentíssimo senhores juízes que compõem a corte. O caso, como disse o relator, é de filiação, duplicidade de filiação partidária, e eu vou iniciar a minha defesa chamando a atenção para o fato de que a questão da filiação partidária, pela sua relevância no âmbito da democracia representativa, que a teor da legislação eleitoral brasileira não concebe candidatura avulsa, senão através de um partido político, foi alçada no ano de 1988 a condição de elegibilidade. A teor da regra, então, inserida na Constituição brasileira, que diz o seguinte: a soberania popular será exercida pelo sufrágio universal e pelo voto direto e secreto, com valor igual para todos e nos termos da lei. Parágrafo 3º, são condições de elegibilidade na forma da lei, inciso 5º, a filiação partidária. Esse dispositivo constitucional foi regulamentado pela Lei dos Partidos, de 19/9 de 95, que em seu capítulo 4º da filiação partidária abriga os dispositivos à luz dos quais a controvérsia objeto do presente recurso deverá ser dirimida. Vou deixar de a eles me referir, porque vou fazê-lo mais adiante. Há uma questão preliminar arguída no recurso com relação à nulidade da intimação da decisão recorrida. O recorrente não se fez representado por advogado no procedimento onde proferida a decisão recorrida. Logo, a sua intimação, penso que não poderia ter sido feita por edital, mas pessoalmente através de oficial de justiça. Tenho a meu favor a orientação número 5 da Corregedoria Regional Eleitoral, que tem à sua frente o desembargador Gerson Ferreira Paz, que por uma feliz coincidência é o relator desse feito. Essa orientação teve como motivação, na verdade, incorporou a orientação contida no Acordo 21.117, proferido por essa Corte em 22 de maio de 2012, quando do julgamento do processo 375/2012, oriundo da 15ª Zona Eleitoral de São Félix da Araguaia, processo esse da relatoria do Dr. André Posetti. Diz a referida orientação que a intimação da sentença proferida nos processos de dupla filiação partidária aos eleitores e aos partidos políticos envolvidos deverá ser realizada via postal ou por meio de oficial de justiça. Acrescenta que, restando infrutífera a intimação, essa dar-se-á por meio de edital publicado no DEG por 15 dias e disponibilizado no mural do cartório por igual prazo. Diante dessa orientação totalmente harmônica com a tese recursal, resta apenas asseverar que, mesmo na hipótese de intimação por edital, esta terá que considerar que o Código de Processo Civil, subsidiariamente aplicável aos feitos de natureza eleitoral, determina explicitamente as situações em que se fará a citação por edital, não sendo concebível validar notificação por edital em qualquer situação diversa daquelas hipóteses legais. Portanto, com essas considerações em relação à nulidade da intimação da sentença recorrida feita por edital, reitera-se a preliminar arguída de nulidade da intimação para o fim de considerar tempestivo o presente recurso. Superada esta preliminar, adentremos a questão de mérito. A questão é simples, mas pelo menos não tenho visto, nem aqui, nem em outros tribunais, ela ser enfocada do ponto que aqui pretendo fazê-lo. Na verdade, estou
discordando da decisão recorrida, estou discordando com a vênia do ilustre procurador da sua manifestação, estou me insurgindo quando uma tendência da jurisprudência dos tribunais brasileiros, inclusive do TSE, com relação à filiação partidária. Ocorre que, no caso presente, o que aconteceu foi que o cidadão se desfiliou do partido, comunicou-lhe formalmente o seu desligamento, depois de decorrido 48 horas, quando o seu vínculo com aquela agremiação já estava desfeito para todos os fins, ele se filiou a um novo partido. A tendência, entretanto, ele não fez a comunicação ao juiz eleitoral. As decisões têm sido muito na linha de que se trata de um ato duplo, cuja feitura de ambos é imprescindível. Não basta um ou não basta outro, e é aqui que eu quero discordar. Porque quem tem a prerrogativa de atestar a filiação partidária não é a Justiça Eleitoral. A Justiça Eleitoral, nesse contexto, ela tem um mero papel de controladora dessas relações partidárias que são enviadas via sistema pelos partidos políticos. Essa participação coadjuvante dos partidos políticos, ela é predominantemente falha, seja por erro, por desídia ou até por má-fé, e os candidatos, porque toda filiação partidária, todo recurso em que se discute filiação partidária é invariavelmente manejado por um pré-candidato, porque aqueles que não o são não se interessam por isso, filiam de novo e assim por diante. Então, os recursos, as decisões sobre filiação partidária, elas repercutem, projetos ser feitos diretamente, invariavelmente, em uma candidatura a cargo eletivo. E dependendo do momento e da circunstância em que ela é proferida, ela pode significar o aniquilamento da capacidade eleitoral passiva do eleitor. Ela pode significar a cassação da sua condição condição constitucional de elegibilidade referente à filiação partidária. Então, aqui surge um dilema. A lei dos partidos, quando editada em 1995, ela estabeleceu que, decorridos 2 dias, no parágrafo único do artigo 21, que decorridos 2 dias da data da comunicação, o vínculo torna-se extinto para todos os efeitos. Aí a resolução que a regulamentou, de número 19.406, estabeleceu que essa comunicação é a comunicação, a que ela se refere no capítulo, é a comunicação feita ao partido. Já no ano de 2009, a atual resolução 23.117, que implantou o sistema FiliWeb e que regulamenta esses procedimentos, ela alterou essa regra, passando a considerar que o prazo de 2 dias é a data da comunicação ao juiz eleitoral. Por isso a importância de eu defender que juiz eleitoral, a Justiça Eleitoral não faz e nem anula a filiação partidária. Quem inclui e quem exclui filiação partidária da lista são os partidos, e quase sempre o fazem de forma incorreta, de modo a prejudicar o eleitor, que é uma coisa que a própria lei não admite. A jurisprudência, assim como a lei, é pacífica e reiterada em afirmar que erros do partido não podem causar prejuízo. Então aqui surge um dilema. Se o candidato, como o eleitor candidato, como no caso presente, deixa de fazer a comunicação ao juiz eleitoral, essa falta de comunicação tem o condão de anular a consequência do parágrafo único, que diz que, decorrido 2 dias da comunicação, o vínculo torna-se extinto para todos os efeitos? Penso que não. O que fez o TSE, ao editar a resolução 23.117, foi seguir a tecnocracia dos técnicos de informação, de tecnologia da informação, que não conseguiram uma solução para um impasse,
e botaram uma regra que não foi compreendida pela Corte, que consequentemente adaptou a lei ao sistema, quando deveria fazer o inverso. O sistema deveria se adaptar à lei. O que quis o sistema? O que quis o sistema é que as comunicações de desfiliação devem ser processadas, registradas na correspondente relação de filiação partidária. Perfeito. Mas e quando, como no caso presente, o eleitor não faz essa comunicação? Aquela intenção fica prejudicada. Não conseguindo uma solução para o caso, adaptaram a lei ao sistema, que é um absurdo. O sistema tem que se adaptar à lei, porque o sistema está enquanto tecnologia, para facilitar o cumprimento da lei. E ele não pode vir de forma a prejudicar. Outro aspecto relevante é que essa regra, que deve comunicar ao partido e ao político, ao partido e à justiça eleitoral, à desfiliação, ela tem um propósito de proteger o eleitor e ela não pode ser interpretada de modo a prejudicá-lo. Lá atrás a lei já fala que quando obriga os partidos a enviarem à Justiça Eleitoral na segunda semana dos meses de abril e outubro de cada ano a relação de todos os seus filiados, ela diz que os prejudicados poderão recorrer diretamente à Justiça Eleitoral. Ao cumprir essa obrigação de remeter essas listas, quando o partido inclui nela alguém que já não mais lhe pertence, que já comunicou a sua desfiliação, evidentemente que trata-se de um erro que, como no caso presente, está a causar um prejuízo enorme ao eleitor, na medida em que lhe retira a sua capacidade eleitoral passiva, lhe caça a condição de elegibilidade relativa à filiação partidária. Analisando, pois, sobre esse aspecto, de que a lei tem o propósito de proteger e não de prejudicar, e que assim deve ser interpretada, de que o Tribunal Superior Eleitoral desvirtuou a lei para adaptá-la ao sistema, quando deveria ser o contrário, eu penso que estamos diante de um caso em que efetivamente não há configuração de duplicidade de filiação. Penso que, a se cumprir, a se manter a decisão de primeiro grau, a decisão recorrida, estar-se-á aniquilando de forma absolutamente ilegal a filiação de alguém que praticou de forma eficaz os atos relativos ao seu desligamento da agremiação. Ele saiu do PMDB e fez isso formalmente, comunicou no dia 22 de maio, decorrido 2 dias, já no dia 25, quando seu vínculo com a agremiação estava totalmente desfeito, ele se filiou à agremiação. E aí, numa situação como essa, se ele eventualmente não tivesse feito a comunicação, aquela comunicação de desligamento estaria então nulificada? Então, a questão central é essa, e eu tenho claro que a regra que vem sendo sistematicamente seguida pelas decisões dos tribunais e criando uma tendência perigosa porque afeta diretamente direitos constitucionalmente assegurados. É da essência da democracia representativa. Isso não pode continuar. Temos aqui a oportunidade de mudar os rumos, ou de pelo menos iniciar essa mudança. São essas as colocações com que reitero os pedidos formulados nas razões recursais, de que seja considerada regular a filiação do recorrente apenas ao PMN com a data de 25/11/2011. É o que se pede. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor. Com a palavra do outro procurador. Bom dia, doutor presidente, eminentes membros, doutor advogado, servidores da Justiça, público. Eu vejo alguns problemas com a interpretação dada pelo recorrente, a iniciar pela afirmação de que se trata a filiação partidária de um assunto apenas entre o partido e o candidato ou eleitor. Eu não vejo como a Justiça Eleitoral poderia exercer o seu papel de controle se ela não for primeiramente comunicada da filiação ou desfiliação.
o doutor advogado mesmo admitiu que os partidos nesse assunto têm sido bastante relapsos. E aí fica a palavra do candidato ou eleitor contra a palavra do partido. E quando há questões envolvendo disputa de direitos entre particulares, alguém tem que decidir, tem que resolver a questão. Como se trata de direito público, não se pode resolver a questão mediante arbitragem. Quem tem que resolver é justamente o Poder Judiciário. Daí a necessidade dele ser comunicado da desfiliação. E, de outro lado, a comunicação ao juiz eleitoral ela não é apenas uma questão de prova, é uma questão de aperfeiçoamento da desfiliação. Se ele não fizer a comunicação, a desfiliação não se aperfeiçoa. Não é apenas para que o juiz tome conhecimento, é para que o ato se torne perfeito. E, ademais, a restrição ou a limitação a direitos, ela não é proibida pela Constituição, ela é apenas submetida ao domínio da lei. Assim como o eleitor, por exemplo, ele tem que comprovar o domicílio na circunscrição, ele não pode simplesmente dizer que quer votar naquele determinado município porque mudou para lá, gosta da cidade, ele tem que comprovar o domicílio pelo prazo previsto em lei. Assim também a filiação partidária, com antecedência de 1 ano da data do pleito, é uma exigência legal. Tudo isso demonstra que o sistema que se tem hoje, se não é perfeito, pelo menos ele é bem melhor do que deixar apenas a cargo do partido e do interessado a definição se há ou não a desfiliação. A comunicação à Justiça Eleitoral, nesse ponto, me parece indispensável. Não há como adotar a tese do doutor advogado. Por conta disso, mantenho o parecer. Mantido o parecer. Está na palavra o doutor relator. Senhor presidente, eminentes pares, dos autos extrai-se que o recurso contra a sentença, publicada no Diário da Justiça Eletrônica no dia 19/12/2011, por interposto não somente na data de 31 de maio de 2012, o que, em princípio, caracterizaria sua intempestividade. Nada obstante, o recorrente sustenta que a intimação da sentença encontra-se eivada de nulidade, uma vez que não realizada pessoalmente nos moldes dispostos no Código de Processo Civil. Tem-se que, de fato, as sentenças foram publicadas por edital no Diário Eletrônico dessa Justiça Especializada, segundo consta as folhas 168/173, bem como ainda no próprio cartório, não se encontrando nos autos qualquer documento que comprove a intimação pessoal conforme aventado. Oportuno lembrar, recente decisão deste plenário, na sessão realizada no dia 22 de maio de 2012, em que restou consignada a nulidade quanto a tal procedimento, de acordo com o contido no processo número tal da relatoria do Dr. André Luiz de Andrade Posetti, cuja ementa segue parcialmente transcrita. E na parte que interessa a presente questão, dispõe o seguinte: detectada a dupla filiação, deverão ser intimados para manifestação tanto o eleitor, via postal ou pessoal, quanto os partidos políticos interessados. Assim, obviamente que por manter a uniformidade das decisões plenárias quanto a questões que guardem correlação fático-jurídica, é de se reconhecer a nulidade da intimação da sentença realizada por edital no presente caso. De outro lado, vê-se claro que o advogado do hora recorrente fez carga dos autos na data de 28 de maio de 2012, consubstanciando-se neste ato a regular intimação do hora recorrente, o qual dentro do tríduo legal, disposto no artigo 258 do Código Eleitoral, interpôs o recurso sob exame, precisamente em 31/5/2012. Isso posto diante da nulidade da intimação da sentença realizada por intermédio de publicação do ato no Diário da Justiça Eletrônica e da observância do tríduo legal após ciência inequívoca, é de se reconhecer a tempestividade do recurso, afastando-se por conseguinte a vertente preliminar consoante vindicado pelo recorrente para adentrar a análise do mérito. É como voto-se a preliminar, dando o recurso como tempestivo. Tempestivo rejeitando, né? A preliminar. Exatamente. Nesse sentido, né? Eu perdi aqui. O outro é de acordo? De acordo. A preliminar é no sentido de não conhecimento por intempestividade? Era o sentido de ser intempestivo o recurso. Isso, não conhecimento por ser intempestivo. Exatamente. Você rejeitou. Estou rejeitando. Para conhecer. Estou afastando a vertente preliminar. Para conhecer. Então, rejeitada, então, preliminar, né? Colégio Plenário. Inicialmente, como consignar que o preceito contido no artigo 219 do Código Eleitoral
alusiva à desnecessidade de declaração de nulidade do ato processual se não houver a demonstração de prejuízo, deve ser entendido mormente como norma de natureza processual que visa conferir validade a determinado ato, ainda que praticado de forma diversa da prescrita, desde que a finalidade objetivada pelo direito material tenha sido alcançada, se a forma do ato não for requisito essencial para sua validade nos termos da lei. Traduz-se assim aquele preceito como regra que objetiva dar efetividade ao princípio da instrumentalidade das formas, não sendo lícito invocá-lo, obviamente, a pretexto de dar-lhe uma extensão que não possui, para defender-se contra expressa disposição de lei, como é o caso da exigência para que o eleitor comunique ao juiz eleitoral e ao partido a que esteja afiliado sua decisão de desfiliar-se nos atos termos dos artigos 21 e 22, parágrafo único da Lei 9.096/95, que faço a transcrição e deixo de fazer a leitura por ser de conhecimento de Vossas Excelências. Quando a lei determina que a comunicação é feita a dois interessados, ao partido e ao juiz, quer ela consignar que o ato é complexo, só se aperfeiçoando após a dupla comunicação, consistindo em interpretação contra a lege, o entendimento de que somente a comunicação ao partido supra a exigência legal expressa. Em idêntico sentido, não faz o mínimo sentido a alegação de dúvida quanto ao normativo que se deve aplicar à espécie, se o artigo 38, parágrafo 1 da Resolução TSE 19.406/95 ou o artigo 13, parágrafo 2 da Resolução 23.117/2009, o argumento de que o primeiro dispositivo determina que o vínculo de filiação extingue-se 2 dias após a entrega da comunicação de desfiliação ao partido, enquanto o segundo dispõe que tal extinção se dá 2 dias após a entrega da comunicação no cartório eleitoral. Ora, trata-se de regra comezinha, aqui prescreve a revogação da norma geral pela norma especial, seja expressa ou implicitamente, se neste último caso dispõe de forma diversa a matéria, sendo certo ainda que a norma posterior também por tal prerrogativa atendidos os requisitos legais. Assim, bastava ao recorrente a pessoa de seus causídios atentar para o fato de que a referida resolução de 95 contempla instruções para a fundação, organização, funcionamento e extinção dos partidos políticos, enquanto a resolução editada em 2009, além de posterior àquela outra, é específica quanto à filiação partidária, motivos mais que suficientes para que a alegada dúvida fosse esclarecida em favor do entendimento quanto à aplicação desta última, até porque, mesmo que assim não fosse, o artigo 31 da resolução específica e mais recente determina expressamente que ficam revogadas as disposições em contrário. Além disso, toda tese defensiva funda-se em argumentos excessivamente frágeis e pueris, porque, de novo, é óbvio que norma secundária, como a resolução, por exemplo, não tem o condão de criar direito ou impor restrição ou obrigação não prevista em lei, serve apenas para regulamentá-la, ou seja, disciplinar sua forma de aplicação. Portanto, quando a lei fala expressamente seus artigos 21 e 22, parágrafo único da Lei 9.096/95, que a desfiliação se dá por comunicação escrita ao órgão partidário e ao juiz eleitoral, e que o vínculo se extingue para todos os efeitos 2 dias após a entrega da comunicação, ela quer dizer exatamente o que diz e nada menos. Ainda que se apegue à possibilidade da exegese, que contemple interpretação e integração da norma, aplicando-se-lhe as variadas formas de interpretação sistemática, teleológica, histórica ou literal, nada há que justifique o entendimento obtuso de que somente a comunicação ao partido satisfaz o preceito legal. Também não cabe a tese de que o PMDB agiu com desídia ou má-fé ao encaminhar a lista de filiados contendo o nome do recorrente, que já lhe havia comunicado sua decisão de desfiliar-se, e isso lhe prejudicou, ensejando a alegada sentença equivocada. E se é verdade que essa tese lhe pudesse auxiliar, não mesmo verdadeiro é que a obrigação de comunicação à Justiça Eleitoral é do filiado, ou seja, do eleitor, novamente com suporte na literal disposição contida no já transcrito artigo 21 da Lei 9.096/95. Não merece prosperar a invocação de precedentes do TSE e desta Corte quanto à regularidade de comunicação de desfiliação antes do envio das listas partidárias ao TSE, porque isso somente se mostra legítimo se o filiado comunica também ao juiz eleitoral da zona em que se encontra inscrito. Aí sim, caso o partido envie a lista contendo indevidamente o nome do eleitor que já cumprira todos os preceitos legais, caberia legitimamente ao prejudicado invocar tal precedente em sua defesa, o que não é o caso dos presentes autos. Portanto, em nenhuma das hipóteses aventadas pela hora recorrente, há suporte legal para sua pretensão, motivo pelo qual é de se negar provimento ao recurso, mantendo intacta a sentença combatida. Como voto, senhor presidente?
Doutor Sebastião de Arruda Almeida, como vota Vossa De Excelência? acordo, excelência. Doutor Pedro Francisco da Silva, como vota Vossa Acompanhe, Excelência? senhor relator. Doutor André Posetti, como vota Vossa Excelência? De acordo com o relator. Doutor Francisco Alexandre Mendes Neto, como vota Vossa Com o Excelência? relator, presidente. Então, o tribunal, por unanimidade, conheceu do recurso em face de sua tempestividade e também, por unanimidade, negou-lhe provimento nos termos do voto do relator. Não havendo mais pedido de preferências, ordinariedade. O processo número 779, o recurso eleitoral, prestação de contas, Rose Sinara Torres da Silva, é a recorrente e recorrente do Ministério Público Eleitoral. Por relatoria, o doutor Samuel Franco Dalia Júnior, Sua Excelência, então, deu provimento parcial ao recurso. O doutor Pedro Francisco da Silva acompanha o relator. Doutor André Posetti aguarda o voto vista. Do quinto vogal, doutor Sebastião Arruda Almeida. Enquanto que doutos Francisco Alexandre Ferreira Mendes e Gerson Ferreira Paes, vogais terceiro e quarto, acompanharam o relator. Com a palavra, o quinto vogal, doutor Sebastião Arruda Almeida. Senhor presidente, aquela matéria bastante simplória a respeito dos efeitos da desaprovação das contas, né? Se autorizaria ou não a obtenção da quitação eleitoral, e diante do que foi daquele julgamento recente, amplamente divulgado pela imprensa, eu estou aderindo então aos votos antecedentes, acompanhando o relator para dar parcial provimento ao recurso, no sentido de garantir a obtenção da certidão de quitação eleitoral por parte da recorrente. É como eu estou votando, senhor Doutor presidente. André Posetti. E acompanhar o relator também, senhor presidente. Todos ratificando o voto, sem nenhuma dificuldade. Então, o tribunal, por unanimidade, proveu parcialmente o recurso nos termos do voto do relator. Doutor Sebastião de Arruda, de Vossa Excelência, também o segundo. Processo número 3348/2011. Recurso eleitoral, prestação de contas anual do PTB, Barra do Garças, Heitor Chorel e Barra do Garças. O recorrente é o Diretório Municipal do PTB de Torixoréu. Ministério Público Federal recorrer. Parecer pelo desprovimento. Vossa Excelência tem a palavra. Também a matéria é bastante simples, senhor presidente. Esse partido não apresentou documentações obrigatórias, como, por exemplo, aquele parecer da Comissão Executiva Provisória ou do Conselho Fiscal, bem como os livros diário e razão. Foi intimado o partido, aí o presidente atual disse que não responderia pelos atos dos dirigentes anteriores. Enfim, não foram sanadas essas irregularidades, razão pela qual, alinhando-me ao pensamento do Ministério Público, eu estou negando provimento ao recurso. É como eu estou votando. Mantido o parecer? Mantido o parecer. Os emendas pares podem estar de acordo? De acordo, então, por unanimidade, desproveu os recursos nos termos do voto do relator, em consonância com o parecer também. De vossa relatoria, doutor Sebastião, o terceiro da pauta, processo 6276/2012, recurso eleitoral, Comissão Provisória Municipal do PRB de Sorriso ao recorrente. Pelo desprovimento ao parecer. Vossa Excelência tem a palavra. Senhor presidente, também vou depois de me debruçar, o que é que os recorrentes desejavam, eu consegui identificar. Na verdade, o partido postulou perante o juízo eleitoral lá uma liminar para que obrigasse o Banco do Brasil a abrir as contas anuais do partido em 2012, referente às contas de 2011, ou seja, já havia inclusive exaurido o prazo para a abertura dessa prestação de contas. E, concomitantemente, queria também uma liminar para abrir contas referentes
as eleições de 2012, ou seja, houve uma confusão, e o Ministério Público destaca muito bem essas situações, essas duas situações, houve uma confusão na hora de formular o pedido. A juíza entendeu que, com relação ao primeiro pleito, que era de abertura de contas, abertura das contas bancárias para a prestação anual das contas de 2011, já não seria possível. E com relação a 2012, para eleições de 2012, também não haveria nenhuma urgência, porque basta o partido ir à agência bancária e fazer a abertura das contas. Ou seja, a juíza indeferiu, eu estou alinhando-me ao pensamento da douta Procuradoria, negando o provimento ao recurso por não vislumbrar nenhuma urgência, nenhuma situação nesse sentido. É como eu estou votando, senhor presidente. Desprovendo? Desprovendo o recurso. Mantido o parecer? Mantenho o parecer. O tribunal pode votar? De acordo? De acordo. De acordo. Então, por unanimidade, desproveu o recurso. Os termos do voto ao relator, em consonância com o parecer. Passa a relatoria também, doutor Sebastião. O 3712, o quarto da pauta, recurso eleitoral de filiação partidária, 39ª Zona Eleitoral. Recorrente ao Ministério Público Eleitoral, recorrente também Heráclito Costa e Silva, da Costa e Silva, recorridos Fabiano Menegasso de Barros e o Ministério Público Eleitoral. Anulação do processo para que seja oportunizada a recorrente a faculdade de se manifestar quanto à suposta duplicidade de filiação. É aqui o resumo do parecer ministerial. Com a palavra, Vossa Excelência. E é nesse sentido, senhor presidente, bastante simples. Foi detectada a possível dupla filiação partidária, mas não houve a notificação pessoal da recorrente, do recorrente, razão pela qual eu estou acompanhando o parecer ministerial para declarar a nulidade do processo e que se faça a notificação regular. É como eu estou votando, senhor presidente. Mantido o Mantenho o parecer? parecer. De acordo, tribunal? Mas, por unanimidade, anulou o processo nos termos do voto relator em consonância com o parecer ministerial. Doutor André Pozzetti, Vossa Excelência tem o quinto da pauta, processo 2767-2012. Consulta a possibilidade de candidatura de conselheiros tutelares em eleições municipais. Consulente Manuel Mussamui Pinheiro, presidente do PRP Mato Grosso. Parecer pelo conhecimento da consulta. Com a palavra, senhor. Obrigado, senhor presidente. Cuida-se de consulta formulada pelo presidente do Partido Republicano Progressista, o PRP, acerca da possibilidade de candidatura de conselheiros tutelares nas eleições municipais que se aproximam, alegando não haver legislação específica, porém vários municípios possuem normativos que proíbem a candidatura desses agentes nos pleitos. A sessão de análise técnico-processual manifestou-se sobre os questionamentos por meio da informação número 77/2012. Instada a se pronunciar, a douta Procuradoria Regional Eleitoral pugnou pelo conhecimento da consulta, a qual merece ser respondida no sentido da possibilidade de candidatura dos conselheiros tutelares, havendo, contudo, a necessidade de desincompatibilização no prazo de 3 meses que antecede o pleito, nos termos do artigo 1º, inciso 2, a linha 1, da Lei Complementar 64/90. É o relatório, senhor presidente. Doutor parecer. Mantenho o parecer. Esse parecer se baseia em 2 julgados, um do TRE de Minas Gerais, acórdão 322/2000, de 22 de maio de 2000, e a consulta 32.008, Porto Alegre, publicada em 8 de 5 de 2008. As duas decisões se manifestam nesse sentido da desincompatibilização no prazo de 3 meses anteriores ao pleito. Palavra, doutor relator. Senhor presidente, me alio ao pensamento do Ministério Público e passo a resposta do questionamento formulado, que necessário se faz analisar primeiro os termos da Lei Federal 8.069, de 13 de julho de 90, que institui o Estatuto da Criança e do Adolescente. Em seu bojo, trata do Conselho Tutelar. O segundo referido normativo, o Conselho Tutelar, tem a natureza jurídica de órgão permanente e autônomo, não jurisdicional, cabendo a cada município possuir pelo menos um, composto de 5 membros escolhidos pela comunidade local, para mandato de 3 anos. E quanto ao caráter dessa função, destaca em seu artigo 135
Verbes. Artigo 135. O exercício efetivo da função de conselheiro constituirá serviço público relevante, estabelecerá presunção de idoneidade moral e assegurará prisão especial em caso de crime comum até o julgamento definitivo. Partindo dessas premissas, tem-se por claro que a função do conselheiro tutelar equipara-se a de um servidor público municipal, submetendo-se destarte às exigências do artigo 1º, inciso 2, da linha 1, da Lei Complementar 69/90, qual seja a desincompatibilização nos 3 meses que antecedem o pleito, visando assim a promoção de igualdade de condições entre os concorrentes, como bem frisado pela unidade técnica e a douta Procuradoria Regional Eleitoral. Cabe destacar ainda que a desincompatibilização se faz necessária independente do tipo de pleito, eleições gerais ou municipais, sistema majoritário ou proporcional. Faço aqui a juntada de várias jurisprudências nesse sentido e finalizo, em harmonia com os pareceres técnico e ministerial, pelo conhecimento da consulta a ser respondidas nos seguintes termos. Membro do Conselho Tutelar ocupa cargo público e, portanto, assume condição de servidor público. Assim, pretender se candidatar, seja em eleições gerais ou municipais, sujeita-se ao prazo de desincompatibilização de 3 meses que antecede o pleito, conforme previsão do artigo 1º, inciso 2, a linha 1, da Lei Complementar 64/90. É como estou votando, senhor presidente. Vou fazer uma consideração sem nenhuma interferência, mas nós já ultrapassamos o prazo para o registro de candidatura, né? Isso não ficaria a cargo dos juízes que vão apreciar os registros? Ou seja, nós vamos responder uma consulta após o encerramento do prazo já para registro de candidatura? O prazo exauriu-se, Né? Nós vamos dizer, é possível, isso hoje, a partir de dia 5, não estaria já conhecimento dos juízes de cada um, os juízes eleitorais? Bom, só isso que eu considero. O Francisco Mendes, como vota? Embora essa entendimento trazido por Vossa Excelência, acompanha o relator, né, e apesar que fica a cargo de cada juiz, no caso. Acompanha o relator, vereador Acompanho, Paes. Sérgio Paes, como vota? Está com o relator. Doutor Sebastião Arruda, como vota? Doutor Pedro Francisco, como vota? Eu acompanho o relator observando que, com relação a essa questão, me parece que, como a consulta é em tese, não há nenhuma proibição de se conhecer. Realmente eu desconheço se existe alguma norma proibitiva nesse sentido. Já que ela é em tese, né? Não vincula propriamente. Então eu acompanho o relator. Então, o tribunal conheceu e respondeu a consulta nos termos do voto do relator em consonância com o parecer ministerial. Também, doutor André Posetti, autoria de Vossa Excelência. O 6º da pauta 20.852/2012, consulta à Câmara Municipal, consulente João Francisco Batistella. Parecer pelo afastamento das questões relativas à legitimidade ativa e extemporaneidade da consulta e quanto à vedação legal, opinou pelo não conhecimento, ser conhecida pelas respostas nos termos do parecer. Palavra do eminente relator. Obrigado, senhor presidente. Cuida-se de consulta formulada pelo presidente da Câmara Municipal de Santa Rita do Trivelato, nos seguintes termos. A vedação, impedimento legal para no ano eleitoral ser apresentado e votado projeto estabelecendo a implantação de plano de cargos, carreiras e salários nesse mesmo ano das eleições. B. A vedação, impedimento legal para no ano eleitoral ser apresentado e votado projeto estabelecendo a implantação de plano de cargos, carreiras e salários para o ano posterior às eleições. C. A vedação, impedimento legal para no ano eleitoral se realizar a reestruturação do plano de cargos, carreiras e salários em vista de haver aumento salarial e não recomposição de perdas salariais a determinada categoria. D. Pode haver implementação e gratificação salarial de servidor em ano no período eleitoral. A sessão de análise técnico-processual manifestou-se sobre os questionamentos por meio da informação de número 80/2012. Estada a se pronunciar, a douta Procuradoria Regional Eleitoral pugnou pelo não conhecimento da consulta por se tratar de caso concreto e, no mérito, pela resposta nos termos do parecer de folhas 9 a 13. É o sucinto relatório. Relatório do outro parecer.
O parecer é pelo desconhecimento por se tratar de caso concreto, uma vez que já se iniciou o período vedado de 180 dias que antecedem o pleito. Então a consulta, na verdade, ela busca resolver uma situação que já se manifesta naquele município. Por essa razão é pelo não conhecimento. Caso venha a ser conhecido, relembra que o texto legal diz expressamente que a revisão não pode exceder a mera recomposição da perda do poder aquisitivo. Mantido o parecer. Palavra o relator. Obrigado, senhor presidente. Eu verifico que o requisito da legitimidade restou devidamente preenchido, vez que a petição que originou esses autos vem firmada pelo presidente da Câmara Municipal de Santa Rita Trivelato. Quanto ao segundo requisito, qual seja matéria eleitoral, em tese, não vislumbra a mesma sorte, pois se reveste de questionamentos relacionados a vencimentos de servidores públicos, assumindo assim contornos de situação concreta e determinada. Nesse passo, trago à baila valiosos ensinamentos de Torquato Jardim, extraído da decisão proferida pela eminente ministra Ellen Grace, quando da consulta 1073, que ainda integrava o colendo Tribunal Superior Eleitoral. Diz o seguinte, aspa, consultar em tese é descrever situação, estado ou circunstância genérica o bastante para, tal qual a norma jurídica, admitir-se provável sua repetição sucessiva e despersonalizada e revelar-se dúvida razoável e genuína em face de lacuna ou obscuridade legislativa ou jurisprudencial, porém jamais antecipação de julgamento judicial ou supressão de instância. Fecho aspas. No caso, não vislumbra a existência de situação genérica, vez que é nítida a concretude no âmbito municipal, tampouco lacuna ou obscuridade legislativa ou jurisprudencial que autorizasse a consulta em comento, pois a lei das eleições trata largamente das condutas vedadas aos agentes públicos em campanhas eleitorais, conforme destacado na informação prestada pela unidade técnica, juntamente com o parecer ministerial. Entender de forma diferente seria antecipar pronunciamento acerca de matéria e mais, em período eminentemente eleitoral. Colaciono várias consultas nesse sentido e, com essas razões, em harmonia com o parecer técnico e da Procuradoria Regional Eleitoral, eu não conheço da consulta em exame. E como estou votando, senhor presidente? Percebi, doutor André, as preliminares que foram afastadas, esse ponto o senhor nem chegou a... Perdão, não consegui observar, porque aqui está anotado preliminar de legitimidade ativa e extemporaneidade. Com relação a esse aspecto aqui, não eu superei, passou já fui direto pro pelo não conhecimento. Não conhecimento, perdão. O tribunal está de acordo? O relator. O tribunal, por unanimidade, não conheceu da consulta nos termos do voto do relator. Senador Gerson Ferreira Paz, o sétimo processo número 4671/2011, recurso eleitoral, também filiação partidária, duplicidade, Cuiabá. Luiz Vicente Dorileu da Silva, o recorrido do Ministério Público Eleitoral, parecer preliminarmente pelo provimento do recurso para que seja declarada nulidade da sentença, terminando o retorno à origem, a citação e etc. No mérito pelo provimento para que seja reconhecida a válida a filiação PDT. Palavra ao relatório. Relatório. Grande plenário. Cuida-se de recurso eleitoral interposto por Luiz Vicente Dorileu da Silva contra a decisão do juiz da 39ª Zona Eleitoral, que declarou nulas suas filiações aos partidos políticos DEM e PDT em face do reconhecimento de duplicidade por aquele juízo. Sob a alegação preliminar de nulidade processual por ausência de citação do ora recorrente na instância singela, postula reconhecimento de nulidade da sentença com pedido alternativo de mérito no sentido de acolher a argumentação de inexistência de duplicidade de filiação, com consequente reforma daquele deciso para o efeito de reconhecer a regularidade do seu registro nas fileiras partidárias do PDT. Junto a documentos folhas 31 e 35, adota a Procuradoria Regional Eleitoral, manifesta-se pelo provimento do recurso, propondo seja declarada a nulidade da sentença, com retorno dos autos ao juiz a qual, objetivando reabertura processual
fazendo-se a necessária citação da hora recorrente e no mérito opina pelo provimento do recurso para reconhecer válida a filiação ao PDT. É o sucinto relatório. Claro, do outro parecer. Mantenha o parecer. Mantido, retorno a palavra, excelência. Mantido o parecer, eminentes pares, a nossa conclusão é exatamente nos termos do parecer para reconhecendo a nulidade da sentença, devendo o feito retornar ao juiz de origem a fim de que seja repetido o ato que deu origem à nulidade, procedendo-se a citação válida do hora recorrente para apresentação de defesa. Foi o que não ocorreu, por isso que nós estamos reconhecendo a nulidade, acolhendo essa matéria preliminar para determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para que seja repetido o ato e refeito a nova decisão. É assim que estamos votando. Divergência? Não, Tribunal por unanimidade reconheceu e declarou nulidade do processo nos termos do voto do relator em consonância com o parecer. Também de vossas relatorias, desembargador Gerson. Processo número 45.2479, prestação de contas, requerente Misael Oliveira Galvão, candidato, eleições 2010, candidato a deputado estadual. Pela desaprovação, eu parecer. Palavra a Vossa Excelência. Prédio plenário, trata-se de prestação de contas de Misael Oliveira Galvão relativa aos recursos arrecadados e despesas efetuadas no bojo de sua campanha ao cargo de deputado estadual pelo PR nas eleições de 2010. A Coordenadoria de Controle Interno e Auditoria, em análise preliminar, apontou irregularidade de naturezas diversas, solicitando diligência no sentido de notificar o requerente para saná-las ou prestar os esclarecimentos pertinentes. Devidamente intimado, o candidato apresentou prestação de contas retificadora, acompanhada de novos documentos, tendo a unidade técnica desta Corte emitido relatório conclusivo pela desaprovação. Ao ser intimado, no parecer conclusivo, novos esclarecimentos dos documentos foram juntados pelo candidato, as folhas 143 e 154, razão pela qual os autos foram outra vez submetidos ao exame da CCIA, que ratificou o seu pronunciamento anterior pela desaprovação, apontando como irregularidade não sanada a arrecadação de recursos antes da abertura da conta corrente específica. Estado a se manifestar, a douta Procuradoria Regional Eleitoral ponderou pela desaprovação das contas, acrescendo às irregularidades apontadas pela CCIA o fato de haver comprovação de doações de bens estimáveis de pessoas físicas que não constituíam produto do serviço de seus respectivos doadores, conforme prescreve o artigo 1º, parágrafo 3º da Resolução TSE 23.217/2010. Acerca dos apontamentos oriundos do órgão ministerial, o patrono do candidato foi notificado por meio de publicação do ato no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral, quedando-se, contudo, inerte ao relatório. Doutor parecer. Mantenha o parecer. Palavra. Senhor presidente, egrégio plenário, a conclusão do nosso voto é exatamente pela desaprovação das contas do Misael Oliveira Galvão por conta das irregularidades que não foram sanadas. Como bem pontuado no parecer preliminar do órgão técnico desta casa, bem ainda na manifestação da douta Procuradoria Regional, permanece a falta consubstanciada no recebimento de doações estimáveis em dinheiro, as quais não constituíam produto do serviço ou da atividade econômica dos respectivos doadores ou não integravam os seus patrimônios, respectivos patrimônios. Destaca-se no sentido cópias dos termos de doações encartados pelo próprio prestador as folhas 110 e 114 dos autos, por intermédio dos quais as pessoas físicas de Walter Leal Mundim, Luiz de Jesus Almeida, Colentino Claro Leite e Jailson de Almeida declaram ter realizado doações de combustíveis e lubrificantes ao candidato no montante de R$ 3.565,50. Acerca das referidas doações, o candidato não foi capaz de comprovar que os bens doados já integravam o patrimônio dos doadores, ou que constituíam produto de seus próprios serviços ou de suas atividades econômicas, situações que poderiam elidir a incidência da pena de desaprovação das contas, conforme previsão no artigo 1º, parágrafo 3º da Resolução TSE 23.217. Ressalta-se ainda que as cópias das notas fiscais juntadas, folhas emitidas pela empresa Dom Comércio de Combustível Limitada, em nome dos doadores assim mencionados, não são idôneas para comprovar que previamente adquiriram os combustíveis lubrificantes para somente depois doá-los ao candidato. Claro ainda que os termos de doação colacionados às folhas 110 e 113 foram firmados em dias distintos do mês de agosto de 2010,
enquanto que os documentos fiscais correspondentes somente foram emitidos um ano depois da data de 29 de setembro de 2011, fato que certamente causa estranheza, uma vez que as práticas comerciais e contábeis mais rasas instruem quase que intuitivamente que as notas fiscais acompanham a aquisição e venda dos produtos. Por isso nós estamos votando, senhor presidente, egrégio plenário, pela desaprovação das contas do Misael Oliveira Galvão, relativas às eleições de 2010. Como voto? Nota de acordo? De acordo. Por unanimidade, desaprovou as contas nos termos do voto do relator. Também a relatoria do desembargador Gerson Ferreira Paes. O nono da pauta, o processo número 51.1286/2010. Prestação de contas, candidato, eleições 2010, deputado estadual Reginaldo Souza Santos. Parecer pela desaprovação. Com a palavra o doutor relator. Colégio plenário, cuida-se de prestação de contas de campanha de Reginaldo de Souza Santos, candidato ao cargo de deputado estadual nas eleições de 2010. A Coordenadoria de Controle Interno e Auditoria apontou algumas falhas, solicitando diligência no sentido de notificar o requerente para saná-las ou esclarecê-las no prazo de 72 horas. O recorrente manifestou-se apresentando justificativa e documento às folhas 29/35. Em novo exame, o órgão de controle interno emitiu parecer conclusivo pela desaprovação em razão da ausência de abertura de conta bancária específica, folhas 45 e 46. Parecer ministerial pela rejeição das contas, é o relatório. Doutor parecer. Mantenho o parecer. Mantido. Palavra. Voto. Egrégio plenário. A Coordenadoria de Controle Interno e Auditoria destacou a existência das seguintes falhas. A. Omissão quanto à entrega da primeira e segunda prestação de contas parcial de respeito ao artigo 48 da Resolução TSE 23.217/2010. B. Atraso quanto à entrega das prestações de contas final. C. Não abertura de conta bancária. D. Não foram emitidos recibos eleitorais. E E. Ausência de movimentação financeira ou estimável em dinheiro. Por sua vez, o candidato apresentou justificativa, às folhas 29/35, alegando que renunciou à sua candidatura durante o processo de homologação perante este tribunal. Consequentemente, não abriu a conta bancária, não emitiu recibos eleitorais, não arrecadou recursos financeiros e não realizou despesas de campanha. Após as justificativas, a opinião da unidade técnica foi no sentido de desaprovação, assim como o parecer da douta Procuradoria Regional Eleitoral. Efetivamente, constata-se que o requerente juntou em seu processo de registro de candidatura documento solicitando a sua renúncia em 31 de setembro de 2010, o que justifica a ausência de movimentação financeira de suas contas. Quanto à falta de abertura de conta bancária e a não apresentação dos respectivos extratos, diferentemente do posicionamento da douta Procuradoria Regional Eleitoral, entende-se que, no caso vertente, essas impropriedades não ensejam a reprovação das contas de campanha. Assim, acompanhando recentes decisões desta Corte, entende-se que as irregularidades apontadas não comprometem a contabilidade do candidato. Oportuna a citação da jurisprudência desta Corte. Fazemos a citação aqui de um julgado de prestação de contas, candidato a deputado estadual, PP 2010, não abertura de conta bancária específica, ausência de extrato bancário, cancelamento de registro de candidatura, não comprometimento da fiscalização por esta justiça especializada, precedente desse regional, contas aprovadas com ressalvas. Prestação de contas 45, não estava, acorde 20.948, relator Dr. Samuel Franco Dalia Júnior, publicado no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral, 19/3/2012. Do exposto, estou aprovando com ressalva as contas do Reginaldo de Souza Santos, relativo às eleições de 2010, nos termos do artigo 39, inciso 2, da Resolução TSE 23.317/2010. Como voto? Contrariando os pareceres. Como vota Vossa Excelência? Dr. Pedro Francisco da Silva. De acordo. Dr. André Posetti, como voto? Relator. Dr. Francisco Mendes Neto, como voto? Por unanimidade, aprovou com ressalvas as contas nos termos do voto do relator, o parecer pela desaprovação. Também de vossas relatorias, desembargador Gerson. O 10º da pauta, o processo 47.5691/2010, prestação de contas Neiva Maria Alves Rodrigues, candidata a requerente às eleições de 2010. Pela desaprovação, eu parecer com a palavra. O Colégio plenário cuida-se de prestação de contas de campanha de Neiva Maria Alves Rodrigues, candidata ao cargo de deputado estadual às eleições de 2010. A Coordenadoria de Controle Interno e Auditoria apontou irregularidades várias e inconsistências detectadas no presente feito, emitindo parecer preliminar de folhas 572/575.
Intimado o representante legal da candidata, manteve-se ela omissa, consoante certidões de folhas 579 e 580. Relatório conclusivo da CCIA pela desaprovação das contas, após várias diligências do oficial de justiça, finalmente logrou-se efetuar nova intimação da própria candidata, que, não obstante, não se manifestou quanto aos pontos que levaram aquela unidade técnica a sugerir a desaprovação. Parecer ministerial, opinando igualmente pela desaprovação da presente prestação de contas. É o relatório sucinto. Doutor parecer. Mantenho o parecer. Mantido. Escrito com a palavra. Eminentes pares, o caso subexame é mesmo de desapropriação. Eis que são muitos os pontos que constituem falhas graves na prestação de contas da candidata, se não vejamos. A. Omissão na apresentação das peças obrigatórias conforme prescrito na Resolução 23.217/2010, artigo 29, como extratos bancários em sua forma definitiva e o recibo eleitoral de número tal no valor de R$ 7.107,35. B. Preenchimento incorreto de 7 recibos eleitorais listados às folhas 573 no tocante à ausência de assinatura do doador ou do comprovante de propriedade do veículo utilizado em campanha, ou ainda de documento fiscal alusivo a recurso estimado em dinheiro. C. Arrecadação de recursos de campanha de forma diversa daquela constante no artigo 1º, incisos 1 e 4 da citada resolução, a saber, antes do recebimento da faixa numérica dos imprescindíveis recibos eleitorais, antes da data do pedido de registro da candidatura e antes da abertura da conta bancária específica de campanha. D. Contradição entre as informações referentes às doações e aquelas constantes da prestação de contas parciais. E. Divergências entre as despesas declaradas e aquelas da mesma natureza informadas na prestação de contas parciais. F. Ausência de comprovação por meio de documentos idôneos, notas fiscais de gastos de campanha efetuados com pessoas jurídicas. G. Registro incompleto de despesas com eventos de promoção de sua campanha no valor de R$ 750, sem a necessária comunicação prévia de sua realização ao tribunal, nem a informação atinente à eventual comercialização de bens a título de arrecadação de recursos. H. Inobservância do prazo para abertura da conta bancária específica de campanha. Por isso, senhor presidente, egrégio plenário, por essas irregularidades todas, nós estamos desaprovando as contas da candidata Neiva Maria Alves Rodrigues relativamente ao pleito de 2010. É como voto. Alguma divergência? Por unanimidade, desaprovou as contas dos termos do relator em consonância com o parecer ministerial do excelentíssimo senhor doutor Sebastião Arruda Almeida, o 11º, processo número 48.24.41, prestação de contas de candidato a deputado estadual, PV, eleições 2010, requerente Irene Messias da Silva. Aqui não me foi posto parecer no resumo. Passa a palavra ao voto, passa a palavra ao eminente relator. Senhor presidente, também essa prestação de contas, ela infelizmente é invada de irregularidades insanáveis, tais como a ausência de contrato de locação ou cessão de veículo, uma vez que a candidata preencheu apenas um recibo declarando como não utilizado e seria uma arrecadação nesse sentido. Também ausência de documentação fiscal em relação a uma doação feita pelo candidato na época a governador Mauro Mendes Ferreira. Ausência de registros de 2 contratações de agentes prestadores de serviço no relatório de despesas efetuadas. Enfim, senhor presidente, também existe ainda a comprovação de encerramento da conta bancária. São irregularidades, como eu disse, insanáveis, razão pela qual, sem maiores delongas, eu estou acompanhando o parecer ministerial e desaprovando as contas da referida candidata. Como eu estou votando, senhor presidente. Parecer mantido, desaprovação? Mantido, excelência. Divergência? Então, o tribunal, por unanimidade, desproveu, né? Desaprovou as contas da requerente nos termos do voto do relator em consonância com o parecer ministerial. Perdão. O 12º, doutor Pedro Francisco da Silva, Vossa Excelência, o relator, é o processo número 22.236, consulta, doação de imóvel urbano, os bens do município da União, ano eleitoral e ou período eleitoral com finalidade de instalação de órgão público federal. O suplente é a Procuradoria da República Mato Grosso. Mando que passo-lhe a palavra. Consulta eleitoral formulada pelo excelentíssimo senhor Dr. Gustavo Nogami,
procurador-chefe da Procuradoria da República em Mato Grosso, indagando acerca de eventual irregularidade na realização de doação de imóvel urbano pela administração pública municipal em proveito da União, mais precisamente nos seguintes termos. 1. Existe óbice legal e ou jurídico sob o ponto de vista eleitoral para doação de imóvel urbano e outros bens por município para a União com a finalidade específica de instalação de órgão público federal no ano de eleição municipal? Existe óbice legal e ou jurídico sob o ponto de vista eleitoral para a doação de imóvel urbano e outros bens por município para a União com a finalidade específica de instalação de órgão público federal após o início do período eleitoral, isto é, após 6 de junho do respectivo ano? Informação da seção de análise técnico-processual deste regional, deixando de opinar sobre os questionamentos formulados, uma vez que a unidade não obteve êxito em encontrar uma resposta, mesmo após pesquisas doutrinárias e jurisprudenciais sobre doação, transferência, cessão ou uso de imóvel do município para a União ou Estado. Parecer da douta Procuradoria Regional Eleitoral, pelo conhecimento da consulta eleitoral, opina pela resposta negativa a indagações formuladas, já que o caso hipotético consultado não se enquadra na tipologia da linha A do inciso 6 do parágrafo 10, ambos da lei do artigo 73 da Lei 9.504/97. É o relatório. Manifestação? Eu mantenho o parecer, até pela literalidade da lei, do dispositivo mencionado, que veda a doação de bens imóveis da União para o município. A consulta é quanto a se o contrário é possível, do município para a União. Então, o parecer é pelo entendimento de que não existe vedação legal a essa doação do município para um órgão da União. Outro relator? A presente consulta preenche os requisitos do artigo 30, inciso 8º do Código Eleitoral, pelo que dela conheço. Diante do caso hipotético consultado, vale ressaltar de início o disposto na linha A, inciso 6, parágrafo 10, ambos do artigo 73 da Lei das Eleições, que transcrevo aqui em meu voto, exatamente no sentido da fixação de proibição da União e dos Estados em relação ao município, nessa ordem, e não ao reverso. Observa-se que o dispositivo supracitado proíbe de forma expressa o repasse voluntário de recursos da União para municípios. Entretanto, a recíproca não é verdadeira. Por se tratar de norma limitadora proibitiva, a sua interpretação quanto ao resultado deve ser necessariamente restritiva. Diante da literalidade do texto legal, nada impede que o município doe bem imóveis em favor da União. Fato é que a norma busca coibir a livre distribuição de verba pública concentrada na União e nos Estados em favor dos municípios, com o espúrio propósito de obtenção de vantagem política pelos administradores locais. Entretanto, a doação de imóvel do município em favor da União para fins de instalação de órgão público federal, em tese, não gera vantagem ou benefício direto ao administrado ou administrador, melhor dizendo, ou chefe do executivo municipal. Embora a doação configure um ato de governo, no caso hipotético, o propósito atende a uma necessidade de estruturação da administração pública federal, com o objetivo de melhor desempenho de suas atribuições e, eventualmente, eximir-se do gasto com pagamento de aluguéis ou aquisições, muitas vezes com valores exorbitantes. Assim, em princípio, não há ilicitude na doação de imóvel do município à União, quando inexistente o objetivo de satisfazer interesses privados ou beneficiar eleitores, mesmo se a doação ocorrer após o início do período eleitoral. Por fim, anote-se que a resposta à hora apresentada se dá em caráter hipotético, não vinculando eventual pronunciamento judicial por qualquer órgão da Justiça Eleitoral em ações de representações eleitorais que aportem nesta justiça especializada, tampouco afasta a apuração de violação de outros dispositivos da legislação eleitoral que possa advir da prática da consulta posta em exame. Com essas considerações, em harmonia com o parecer ministerial, conheço da consulta e respondo nos seguintes termos. Não existe óbice legal e ou jurídico, sob o ponto de vista eleitoral,
para doação de imóvel urbano e outros bens do município para a União com a finalidade específica de instalação de órgão público federal em ano eleitoral, ainda que após o início do período eleitoral, quando inexistente o objetivo de satisfazer interesses privados ou beneficiar ilicitamente eleitores. É como voto. Uma divergência? Senhor presidente, não, ainda reforçando aquela preocupação de Vossa Excelência, e aqui ressalvando meu posicionamento posterior, mas realmente foi feita uma consulta jurisprudencial aqui, e o TSE tem alinhado no sentido de que, iniciado esse período eleitoral nosso, a consulta não seria viável, o conhecimento dessa consulta. Então, eu vou acompanhar o relator, sem sombra de dúvida, mas fazendo essa ressalva de modificação posterior, possível modificação posterior do meu entendimento quanto ao conhecimento de consulta nesse período eleitoral. Só um esclarecimento, doutor Sebastião. Eu verificando essa jurisprudência, o que me parece é que uma coisa é o conhecimento da consulta pela época da formulação. Então, quer dizer, não se poderia mais formular consulta nesse período, mas a consulta formulada anteriormente me parece que não teria nenhum problema, porque foi feita antes do processo. No caso aqui, ela foi feita exatamente no último dia, pelo protocolo aqui, um dia antes, no dia 5 de junho de deste ano. Então, tá certo. Todos de acordo? Então, o tribunal, por unanimidade, conheceu da consulta, respondendo nos termos do voto do relator. Isso aí nós tivemos lá em Cáceres ontem, inicialmente a Procuradoria do município, uma doação de um imóvel do município de Cáceres para a União para a construção do fórum. E o prefeito havia recebido um parecer da Procuradoria Municipal no sentido de que não poderia realizar doações nesse período. Que vantagem, como é que se diz, né? Que vantagem mané teria de o município, entregar para a União uma construção, para um prédio para funcionar o fórum eleitoral, né? Isso estaria onde? Aliás, ele nem candidato à reeleição seria, então, aí ele... Enfim, lá o pessoal dele lá da Procuradoria autorizou e ele está dando andamento para a gente lá. Vamos lá. Doutor André Posetti, Vossa Excelência, o relator do 13º. Processo número 12.762, recurso eleitoral, filiação partidária, duplicidade, recorrente Cristina Barba Monteiro. Ela é da 25ª Zona Eleitoral, recorrido do Ministério Público Eleitoral. Na minha papeleta também não consta qualquer resumo, com a palavra do outro relator. Obrigado, senhor presidente. Eminentes pares do outro procurador. Cuida-se de recurso eleitoral interposto por Cristina Barba Monteiro em face da sentença prolatada pelo juiz da 25ª Zona Eleitoral, que declarou nulas as filiações da recorrente no PR, Partido da República, e no PT, Partido dos Trabalhadores, com fulcro no artigo 22, parágrafo único da Lei das Eleições. Em razões recursais, alega que o juízo de piso não concedeu oportunidade para que a recorrente se manifestasse acerca dos documentos apresentados pelo PR, que teria agido com má-fé, uma vez que a ficha de filiação naquela agremiação fora usada indevidamente, pois estava cancelada desde o ano de 2008. Aduz ainda que pretende concorrer ao cargo de vereadora nas eleições vindouras, requerendo assim a antecipação das tutelas, a fim de que seja declarada válida sua filiação no PT e nula a sua filiação no PR. No mérito, requer total provimento ao presente recurso. Instada a se manifestar, a douta Procuradoria Regional Eleitoral, em seu judicioso parecer, opinou pelo provimento do recurso interposto para que seja reformada a sentença do juiz Acó, a fim de que seja considerada regular a filiação da recorrente junto ao PT. É o relatório, senhor presidente. Mantenho o parecer. A recorrente teve duas filiações ao PR
mas houve um cancelamento judicial posterior. E após o cancelamento judicial, ela se filiou ao PT. Por isso, o parecer é pelo provimento do recurso para ser julgada regular a filiação ao PT. Obrigado, senhor presidente. Realmente, compulsando os autos, verifico de plano que o pedido de tutela antecipada resta prejudicado, uma vez que o processo encontra-se maduro o suficiente para o julgamento do mérito, na forma substancial, pois devidamente instruído, sob o crivo do contraditório e a ampla defesa, com duração razoável do processo, dispensando assim cognição incompleta e superficial. A duplicidade em pauta se deu por conta dos registros no sistema de filiação partidária, segundo os quais a filiação da recorrente teria ocorrido no PR em 19/12/2007 e no PT 15/8/2010, ambos de Pontes de Lacerda. Pelo documento juntado pelo Partido da República, restou comprovado que a recorrente se filiou em 1/10/2007, contudo, pelo registro de folhas 30, extraído pelo sistema Filia Web, ela teria se refiliado àquele partido em 19/12/2007. Daí, de início, ressai da questão uma situação estranha, o que levaria a recorrente se filiar em 1/10/2007 e 2 meses depois, 19/12/2007, se filiar novamente ao mesmo partido. Ademais, não existe qualquer comprovação desse ato no bojo do processo. Em fase recursal, a recorrente conseguiu demonstrar que aquela primeira filiação fora cancelada judicialmente em 10/3/2008, o que lhe possibilitaria filiar-se a um outro partido a partir de então. A par disso, tem o lançamento na sua ficha de filiação do PR em 19/12/2007 deve ser desconsiderado, não devendo produzir quaisquer efeito. Quanto à filiação ao Partido dos Trabalhadores, consta no documento de folhas 29, que teria ocorrido em 15/8/2010, não havendo que se falar em duplicidade de filiação. Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial, estou conhecendo do recurso e dando-lhe provimento, a fim de declarar válida a filiação da recorrente no PT, a partir de 15 de agosto de 2010. Como voto, senhor presidente? Divergência? Todos de acordo? Então, seu 13º, né? Proveu o recurso, né? Nós temos o voto do relator em consonância com o parecer, por unanimidade. Operador Gerson Ferreira Paz, Vossa Excelência, é o 15º, processo 10.816, recorrente ao Ministério Público Eleitoral, Sueli Ferreira Gonçalves, o recorrido. Vossa Excelência está com a palavra. Presidente, agrade plenário, cuide dos autos de recurso eleitoral interposto pelo Ministério Público, que oficia perante a 6ª Zona Eleitoral em Cáceres, contra a decisão daquele juiz que regularizou a situação de filiação partidária da recorrida, senhora Sueli Ferreira Gonçalves, por entender inexistente a duplicidade detectada pelo sistema do egrégio Tribunal Superior Eleitoral, o qual apontava como inscrita concomitantemente nas fileiras do PMDB e do PSDB. Suscita o recorrente, em síntese, que a hora recorrida não comprovou haver comunicado sua desfiliação ao partido de origem, o PMDB, fazendo-o tão somente ao juízo, o que caracteriza indubitável duplicidade a teor do disposto expressamente no artigo 21 da Lei 9.096/95. Intimada para apresentar contrarrazões, a recorrida deixou transcorrer em habeas o prazo assinado, folhas 21 e 23. Parecer dador da Procuradoria Regional Eleitoral opina pela tempestividade do recurso e no mérito pelo seu provimento. É o relatório. Outro parecer? Mantenho o parecer. Mantido e escrito. Palavra, Excelência. Mantido o parecer, eminentes pares, o recurso é tempestivo, estando presentes os demais pressupostos de sua admissibilidade, porque aí dele conheço. Quanto ao mérito, não se exige muito esforço para reconhecer que, de fato, há de se lhe dar provimento, eis que a recorrida não provou nos autos a devida comunicação de desfiliação ao partido ao qual inicialmente se filiara, o PMDB, tendo juntado tão somente cópia do documento de comunicação ao respectivo juiz eleitoral, recebido em cartório no dia 14/9/2011, sendo certo que a certidão emitida pela Justiça Eleitoral indica a filiação no dia 8/9/2011 ao PMDB, no dia 19/9/11 ao PSDB, ou seja, filiou-se ao primeiro partido em 8/9/2011. 6 dias depois comunicou ao juiz eleitoral sua desfiliação, mas não o fez também àquele partido, consoante exigem os artigos 21 e 22, parágrafo único da Lei 9.096/95.
tendo se filiado ao segundo partido 5 dias após a comunicação ao juiz. Oportuno lembrar as expressas disposições legais quanto ao tema aqui versado, ou seja, teor do artigo 21 e 22 da referida lei partidária. E diz, artigo 21, para desfiliar-se do partido, o filiado faz comunicação escrita ao órgão de direção municipal e ao juiz eleitoral da zona em que for inscrito. Artigo 22, parágrafo único. Quem se filia a outro partido deve fazer a comunicação ao partido e ao juiz da respectiva zona eleitoral. Portanto, não há nos autos nada que demonstre o cumprimento da obrigação legal acima descrita, motivo pelo qual, sem maiores delongas, é que se dá provimento ao recurso para reformar a sentença proferida pelo juiz da 6ª Zona Eleitoral, declarando nulas ambas as filiações de Sueli Ferreira Gonçalves ao PMDB e ao PSDB. Como voto, senhor presidente? Provendo o recurso? Provendo o recurso. Em consonância com o parecer, consonância está o parecer, todos de acordo? De acordo. Não, por unanimidade, proveu o recurso, os termos do voto do relator, em consonância o parecer. Desembargador Gerson Ferreira Paes. 16º, 6351, processo de prestação de contas anual do PSDB, Mato Grosso, 2007, exercício. Requerente diretório estadual. Palavra ao eminente relator. Senhor presidente, agrade plenário, trata-se de prestação de contas do Diretório Regional do PSDB relativos ao exercício de 2007. O processo iniciou-se em 29 de 4 de 2008, com a apresentação dos documentos folhas 2/68, tendo o partido sido intimado para manifestação sobre os pontos suscitados em parecer prévio da unidade técnica desta casa, tendo feito aportar aos autos os documentos de folha 79/805, ao que for emitido novo relatório daquela coordenadoria, desta feita pela desaprovação das contas, abrindo-se prazo para nova manifestação do partido quanto aos aspectos auditados nos termos da resolução TSE 21.841/2004, artigo 24, parágrafo 1º. Pedido de dilação de prazo, as folhas 821 e 822, aqui aqueceu o então relator do feito, Dr. Samir Hamoud, tendo o PSDB juntado esclarecimentos e documentos em 2 ocasiões, o que motivou a emissão de novo relatório da CCIA, em que ratificou seu entendimento pela desaprovação da prestação de contas. Parecer ministerial, no qual, além do que já fora constatado pela unidade técnica deste tribunal, detecta 2 outras irregularidades, pugnando pela juntada de documentos constantes de outro processo, bem ainda por nova intimação do PSDB, com o fito de concessão de oportunidade para manifestar-se sobre as novas irregularidades suscitadas. Cópias de documentos aportam aos autos em atendimento ao pleito ministerial, consoante certidão de folhas e folhas, tendo o PSDB apresentado a proposta de manifestação e os documentos de folha 992/1007. Derradeiro relatório emitido pela Coordenadoria de Controle Interno, em que, por entender persistir irregularidades de natureza grave, reitera a opinião anterior pela desaprovação das contas. Parecer ministerial, também pela desaprovação, pugnando pela suspensão de repasse de novas cotas do fundo partidário, bem ainda pela intimação do partido e de seus representantes para que promova o recolhimento das verbas originárias do fundo partidário, cuja aplicação seja considerada irregular, devidamente atualizada sob pena de abertura de tomada de conta especial. É o relatório. Eminente procurador. Mantenho o parecer. Eu gostaria de ressaltar aqui algumas irregularidades mais gritantes. A primeira é a apresentação de documentos inaptos a comprovarem despesas com FGTS, que somaram R$ 3.549,25, e a comprovação, entre aspas, foi feita mediante fotocópias de documentos, sem a autenticação que comprova o pagamento, e mediante um e-mail encaminhado por uma servidora da Caixa dizendo que tinha havido recolhimento. Além disso, despesas com combustível de um veículo Uno Mille, que teria consumido R$ 31.410,19 de gasolina. A título de exemplo, somente no mês de janeiro de 2007, ele teria consumido R$ 5.305,61, o que daria em média 59 litros de gasolina por dia. Tendo em vista que esse consumo era virtualmente impossível, o partido tentou justificar dizendo que o combustível havia sido distribuído aos diversos militantes. Porém, a aquisição foi feita toda em um posto de gasolina de Cuiabá, o que torna difícil crer nessa explicação.
porque os veículos espalhados por todo o estado não poderiam ter sido abastecidos naquele posto. Além disso, foram usados recursos de 2007 para pagar despesas do exercício de 2006, conforme relacionadas no parecer, e que somam R$ 5.067,92, sendo que no ano de 2006 o partido apresentou saldo positivo de R$ 15.496,56, ou seja, com o saldo positivo de 2006 deveria ter quitado as despesas daquele exercício. Por essas e outras irregularidades, o parecer é pela desaprovação das contas. Doutor Palavra. Grande plenário, o caso, de fato, é de desaprovação da presente prestação de contas, com as sanções sugeridas pelo Ministério Público. Eis que as irregularidades são mesmo muitas e de natureza grave, consoante demonstração a seguir. Recurso do Fundo Partidário e irregularidade na aplicação. R$ 3.549,25 que teriam sido gastos a título de recolhimento de FGTS, mas que não foram comprovados com os documentos idôneos, quais sejam os respectivos extratos de pagamentos emitidos pela Caixa Econômica Federal, mas com mera juntada de cópias de mensagens eletrônicas trocadas entre o PSDB e um funcionário da Caixa Econômica Federal. R$ 96,00, dos quais R$ 77,00 alusiva a despesas com materiais de copa e cozinha, aquisição de água mineral, e R$ 19,00 relativos a despesas de serviço com terceiros, confecção de chaves, aportados às folhas do parecer da CCIA, valores sobre os quais não houve esclarecimento suficiente do partido, o qual apresentou mero recibo ou nota fiscal sem aptidão jurídica para a comprovação da regularidade da despesa. R$ 576,99 referentes ao único lançamento contábil, a folha 35 do livro Razão, cuja despesa não foi suficientemente elucidada pelo partido, sendo provável produto de lançamento em duplicidade, mas que não mereceu a devida regularização, fazendo persistir a irregularidade. Somatório dos valores do fundo partidário gasto de forma irregular, R$ 4.222,24. Outros recursos em propriedade de aplicação, R$ 1.444,10. O PSDB não se manifestou acerca da impropriedade apontada pela coordenadoria, referente à despesa registrada sob rubrica manutenção, conserto ou reparo de bens, de que consta dos autos apenas documento em fotocópia, sem a necessária autenticação, o que contraria o disposto no artigo 9º da Resolução TSE 21.841/2004. R$ 606,00, despesa gasta a título de taxa e emolumentos recolhidos ao Tribunal Jurídico, mas que não foi comprovada mediante documento idôneo, que foram juntados meras fotocópias sem autenticação, em desobediência ao referido dispositivo legal já citado, em propriedade de natureza formal. O PSDB contabilizou erroneamente o valor de R$ 440 mil relativo a acordo judicial para pagamento de dívida contraída com a empresa Gêneros Gráfica e Editora Limitada, tal em propriedade formal, fora detectada pelo órgão ministerial e confirmada pela CCIA, sendo certo que deveria o partido ter lançado no ano a que se refere ao acordo 2006 e não nos exercícios em que são pagas as parcelas, contrariando o princípio contábil da competência previsto no artigo 9º da multicitada resolução do egrégio TSE, em que pese é juntada aos autos documentos hábeis a demonstrar a regularidade da referida despesa. Portanto, como já asseverado, trata-se de falha de natureza formal que não tem o condão de induzir a desaprovação das contas. Registro contábil equivocado de R$ 5.067,92, que o PSDB lançou contabilmente no ano 2007, despesas realizadas em 2006, justificando o procedimento adotado por tê-las quitado apenas no início de 2007, que consiste em propriedade formal, eis que o correto seria o lançamento contábil no ano de constituição da dívida sob a rubrica de obrigações a pagar em atendimento ao princípio contábil da competência. De se ressaltar, entretanto, como bem apontado pelo órgão ministerial, que as referidas despesas poderiam e deveriam ter sido quitadas no exercício 2006, haja vista a existência de saldo positivo com que se encerrou o referido exercício. Tal falha formal, contudo, data velha não contempla aptidão para desaprovação das contas, ainda que tal recurso advenha de fundo partidário. Detalhadas as falhas detectadas pela unidade técnica e pelo parquê, é de se acrescer a estranheza externada por esse órgão ministerial quanto ao fato da excessiva despesa com combustíveis, sendo de se mencionar, por exemplo, o consumo de R$ 5.305,61 apenas no mês de janeiro de 2007. Alega a listada Procuradoria Regional Eleitoral quanto a esse aspecto, a ausência de plausibilidade da agremiação partidária, quanto à alegação de que o valor total declarado de R$ 31.410,19 com despesas de combustíveis
deveu-se ao custeio de gastos com militantes, dirigentes e colaboradores de diversos municípios do interior em participação em atividades políticas nas cidades da Baixada Cuiabana, eis que todo o combustível teria sido adquirido em um único posto, sediado em Cuiabá, acrescido ao fato de que o PSDB declara a propriedade de um só veículo, Fiat Uno, de placas tal. Pois bem, de tudo quanto relatado, a gente se vê que a situação descrita nos autos recomenda a desaprovação da presente prestação de contas, porque insubsistentes as alegações em defesa da tese defensiva do PSDB. A parte das impropriedades meramente formais, as irregularidades de natureza material são muito e graves, induzindo e fundamentando o entendimento pela desaprovação, que se faz em sintonia com os pareceres das unidades técnica e da douta Procuradoria Regional Eleitoral. Pelo exposto, tomando por esteio bem lançado parecer, vota-se pela desaprovação das contas do Diretório Estadual do PSDB relativas ao exercício de 2007, com consequente suspensão de novas cotas do fundo partidário pelo prazo razoável de 4 meses, nos termos do artigo 37, parágrafo 3º da Lei 9.096/95, devendo ser restituída ao erário o valor correspondente aos recursos do fundo partidário gastos de forma irregular, que importa no montante de R$ 4.222,24, devidamente atualizado segundo o índice determinado pelo TCU, sob pena de instauração de tomadas de conta especial, consoante prazo e demais condições preconizadas nos artigos 34 seguintes da resolução TSE 21.841/2004. É como voto, presidente. Nota de acordo? De acordo. Prazo de suspensão, tudo, nenhuma divergência? Todos de acordo? Por unanimidade, desaprovou as contas nos termos do voto do relator, em consonância com o parecer ministerial. Acabou? Os judiciais terminaram. Vamos ver se eu consigo resumir todos aqueles que estão atribuídos à minha relatoria, né? Pela ordem aqui, o administrativo 19842/2011 seria o 17º da pauta, né? 98842/2011 trata-se de requisição do servidor Noel para responsável pelo cartório eleitoral de Conquista do Oeste, 61ª zona eleitoral. Há uma portaria do juízo da 11ª de Comodoro, e eu estou homologando essa portaria, referendando e determinando a alteração da autuação do termo de requisição para indicação de servidor em comendo. De especial, absolutamente nada. Se todos estiverem de acordo, passo para o próximo. Então, todos de acordo. O outro é o processo 19553/2012, requisição de Patrícia Aparecida Silva para a 22ª Zona Eleitoral. Estou deferindo a Patrícia Aparecida Silva que preste lá os serviços pelo prazo de 1 ano, convalidando-se os atos praticados até a publicação da decisão plenária nos termos do artigo 55 da 97, 84 e 99. Nesse pares de acordo? Então, para o próximo. O 19º, processo 10.630/2012, tornando-se efeita a resolução 1012 que deferiu a requisição de Eluir Ivan Budel. Eu estou no sentido de tornar sem efeito a nossa resolução de 19/4, deferiu, porque podem ser revogadas a qualquer tempo, o interesse da administração mantê-las mediante solicitação. As informações que constavam dos autos, no sentido de se recomendar a manutenção, então eu estou tornando sem sentido essa resolução, porque não é conveniente que ele fique lá. Todos de acordo? Lá. O 20º, processo 2554/78, prorrogação da requisição de Maria Fátima Soares, 54ª Zona Eleitoral, Cuiabá.
o fundamento na Lei 6999, Resolução TSE 23.611, estou deferindo, segundo a prorrogação de Maria Fátima Soares, para que continue prestando serviços na 54ª pelo prazo de 1 ano, a contar de 6/7/2012, alterando parcialmente a Resolução 73/2011 para fim de consignar os efeitos da primeira prorrogação a partir de 6/7/2011. Perder as requisições no momento desse é problemático demais, né? Então, não há nenhum impedimento legal, portanto, não é conveniente instituí-la. O processo agora é o 21.311, prorrogação de requisição de Roberto Vidal para a primeira zona eleitoral. Também estou deferindo a prorrogação por mais 1 ano, com efeitos a partir de 28/9/2012. Reuni o requisito, não tem impedimento. Necessitamos e, portanto, estou mantendo. 22º, processo 23.013, administrativo, requisição de Andréia Siqueira da Silva para a 42ª zona eleitoral. Eu estou também deferindo a requisição pelo prazo de 1 ano lá em Sapezal, com efeito a partir de 1/6/2012. Efetivo exercício da servidora, convalidando os atos já praticados. Se todos de acordo, eu passo para o 23º. É o 22.321, requisição de Rosemar Fátima Sendron para a 56ª zona eleitoral. Estou votando no sentido de deferir a requisição pelo prazo de 1 ano, com a apresentação da servidora ao cartório. Todos de acordo, 24º, processo 24.919, requisição de Benedita Sebastiana da Silva para a 51ª zona eleitoral em Cuiabá. Reúne os requisitos, estou deferindo também pelo prazo de 1 ano, conforme o voto. Se todos estão de acordo. O 25º, o processo 23.705, requisição de Marley Bispo Lucas para a 50ª zona eleitoral, também aqui em Cuiabá, sentido de deferir pelo prazo de 1 ano. Consoante consta do voto. Se todos de acordo, eu vou 22º. 26. Requisição de Miriam Jaqueline dos Santos Correia para a 10ª zona em Rondonópolis. Voto deferir a requisição pelo prazo de 1 ano com a apresentação dela, a partir da apresentação dela no cartório. Todos de acordo, eu vou 27º. Processo 55.2332. Prorrogação da requisição de Leide Aparecida Escatolin para Mirassol do Oeste. Voto disponibilizado. Eu pedi pela prorrogação pelo prazo de 1 ano. Leide Aparecida Escatolin. Tudo de acordo, 28º. Prorrogação. Processo número 25.9341, prorrogação de requisição de Alexandra Aparecida Nardi para Guarantã do Norte. Também pelo prazo de 1 ano, a partir de 31/8/2012, assim que estou votando. Todos de acordo. Ao 29º, processo número 10.4578, prorrogação da requisição de Anderson Paulo Calisto para a 7ª zona em Diamantino. E eu estou votando pelo prazo legal de 1 ano, com efeitos a 27/7/2012. Aliás, Diamantino é um dos que mais há vazios no nosso cartório eleitoral. 30º, prorrogação, processo número 10.4663, prorrogação da requisição de Camille da Silva Genro para a 7ª zona também em Diamantino. Eu estou pedindo a segunda prorrogação da requisição de Camille pelo prazo de 1 ano, a partir de 27/7/2012, e apoiando nas soluções aqui do próprio Tribunal Superior Eleitoral.
Todos de acordo, eu vou ao 31º. Processo 23887, administrativo, requisição de Karine e Cristiane Almeida para Várzea Grande, 20ª Zona Eleitoral, deferindo pelo 1 ano, apresentação a partir de cartório. Todos de acordo. 22º, prorrogação do senhor Gilberto da Cruz da Silva para a 1ª Zona Eleitoral, processo 79023. Por um ano, a partir de 31/8/2012, continuação do serviço junto à 1ª Zona Eleitoral. Nenhuma oposição, vou ao 33º. Processo 27954, proposta de minuta e a resolução de utilização do Diário de Justiça Eletrônico, DEG, Tribunal de Mato Grosso para o pleito de 2012. Não sei se os eminentes pares gostariam de analisar melhor, mas eu estou razão do exposto no sentido de referendar as portarias 176 de 4/7 de 2012 e 179 de 6/7 de 2012, que dispõem acerca da regulamentação do Diário da Justiça Eletrônica do Tribunal de Mato Grosso durante o período eleitoral. Se tiverem dificuldades, eu posso aguardar que melhor analisem, mas é a utilização que nós temos. Todos de acordo? Pois, Jéssica. O 34º, opa, pulei não, né? Esse é o número? O 34, 26.648. Aqui está 446, pô. Resolução, forma de intimação para apresentação de contrarrazões, recursos especiais e agravos em conformidade com as resoluções do TSE, né? O problema da formação do agravo com as novas regras processuais, e o TSE regulamentou isso através dessas resoluções e, na verdade, nós estamos copiando na medida do que seja pertinente ao Tribunal Regional Eleitoral. De acordo? E agora o 23.658, regulamentação dos atos preparatórios do Tribunal para as eleições. E nós estamos apoiando a resolução 23.372/2011 do TSE, e com relação à agregação de sessões, composições de mesas receptoras, composição e instalação de mesas receptoras justificativas. Galera, estamos seguindo a cópia do que o TSE regulamenta, né? Nada de special. Tudo de acordo? Tem mais algum, não? Antes de encerrar, nós temos que observar aqui que Vossa Excelência receberam no início da sessão plenária o Manual das Eleições, trabalho inédito mesmo aqui no Tribunal, desenvolvido especialmente pelos servidores desse regional, por intermédio de grupos de trabalhos instituídos pela Direção-Geral, cuja coordenação editorial coube às servidoras Jocirlei Marisa de Souza e Marcela Lopes, da Coordenadoria de Jurisprudência e Documentação, unidade que integra a estrutura da Secretaria Judiciária deste regional. Vossa Excelência receberam no início da sessão plenária material intitulado Manual das Eleições 2012, que, aliás, eu já observei muito bem trabalhado. Não é por nada não, mas muito bem feito. Eu creio que é difícil você encontrar nos outros regionais. Foi bem feito mesmo, não é conversa da gente não. E Direção-Geral, cuja coordenação, então, coube a Jocirlei e a Marcela Lopes. E unidade que entrega essa, como disse, e dada a qualidade do material e do empenho e da dedicação na produção belo e inédito do manual, propõe ao Egrégio Tribunal, a todos os servidores, nota de elogio de todos que participaram do importante e destacado projeto. Eu penso que realmente é um reconhecimento feito, porque além de tudo que nós temos que fazer, né, tantas coisas que nós somos cobrados aqui diariamente, que nós não temos tempo para quase nada, que ainda encontraram
a possibilidade de realizar o manual das eleições, que eu acho que é extremamente útil. Eu realmente nunca vi isso aqui. Eu sou juiz eleitoral desde 86, eu nunca vi um manual das eleições tão bem feito, ou feito e tão bem feito como este apresentado. Por isso eu proponho uma nota de elogio aos servidores que mencionei todos. Todos de acordo? Muito bem, parabéns então. Mais alguma coisa? Não vai tirar foto, alguma coisa? Então, próxima sessão é? Terça? Quinta-feira, né? Hoje ainda é terça. Quinta-feira. Bom, eu acho que nós vamos viajar quinta-feira, né? Eu não devo me fazer presente porque estou fazendo reuniões de polos. Mas evidentemente que eu estou sempre à disposição dos colegas, etc. Nada mais, encerrada a presente sessão.